Olá, alunos e alunas da Mediação Tecnológica. E aí, galerinha? Estamos na aula 15 hoje, né? Sejam bem-vindos aí para a nossa aula 15, que já é a penúltima aula da nossa disciplina de Sociologia aqui do terceiro ano. Então, hoje é uma aula um pouco diferente, né? Uma aula que vai trabalhar a preparação de algumas questões para que vocês possam já sentir mais ou menos como seria se vocês estivessem fazendo o Enem, a prova do Enem. Então, hoje a aula vai ser apenas perguntas e respostas e comentários também dessas respostas, para que a gente possa falar, discutir, dar as dicas para vocês sobre o que é mais importante vocês prestarem atenção nestas perguntas, né? E no final da nossa aula de hoje, nós também vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a redação em si, como é que vocês devem se preparar para a redação, o que vocês devem prestar atenção para escrever uma boa redação e algumas dicas, né, para que vocês consigam escrever de uma maneira atrativa, interessante e correta, claro, né, trazendo então um conteúdo para o centro da redação de vocês. Então vamos aqui comigo ver a nossa agenda da aula de hoje, que é muito importante, né, pessoal? Vamos lá, pessoal, agora é hora da gente falar sobre os conteúdos aplicados em questões do Enem, né? Super Enem, a aula de hoje, unidade 2. O que vocês devem se atentar nessa aula de hoje? Prestar atenção nas perguntas, nos comandos, né? E vocês vão perceber que a sociologia, ela vem trabalhada em conteúdos interdisciplinares. Então, vai aparecer um pouco de história, de geografia, de política, de antropologia, filosofia. E aí, vocês construindo, vocês tendo essas aulas dessas competências, vocês vão conseguir identificar onde vocês precisam acionar determinado conhecimento. Se vocês vão buscar lá na sociologia, ou se vocês vão buscar lá na filosofia, na geografia, na história, enfim. O lugar certo para a resposta certa, certo? Muito bem, então vamos ativar aí a nossa atenção, vamos prestar atenção, ficar aí atentos a essas perguntas. Então, a gente vai começar com a pergunta de número 1. Estão preparados? Então, vamos lá. Muito bem, vamos lá ler essa pergunta aqui comigo, galera. Vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado. Estão lembrados dessa música? Povo marcado, povo feliz. Gente, essa é um trecho de uma música, né? Também que sai desse texto, A Peleja do Diabo como Dono do Céu, né? Um fragmento aí. Não é só uma música, né? Tem aí todo um texto simbólico em relação a isso. Muito bem, então tá aí, o texto é esse, né? Que traz uma mensagem, certo? Todo texto ele traz um contexto, uma mensagem, alguma coisa que ele quer passar, principalmente quando tem um fragmento, né, gente? Então a gente tem que prestar atenção. Fragmento é para você prestar atenção em alguns elementos que é importante, né? Sobre essa questão aí. Então, vamos ver aqui. Aí, aqui, o comando está pedindo para você fazer o quê? Você verificar a crítica, né? Essa canção foi feita em 1979. Cara, já faz uma penca de tempo, né? Então, assim, ele está pedindo aqui, ó. Qual comportamento coletivo é criticado o trecho da letra da canção feita em 1979? Né? Qual é a crítica que se faz nesse contexto desse estrofe aqui, desse fragmento? A. Militância política. B. Passividade social. C. Altruísmo religioso. D. Autocontrole moral. Ou E. Inconformismo eleitoral. E aí, pessoal, o que essa música está trazendo para a gente aí de crítica, né? Vamos ver aqui a resposta, a gente já comenta. Olha só, é a letra B, pessoal. A passividade social, né? Que o texto está falando assim, ó, que é uma massa, vocês que fazem parte de quê? De uma massa, ou seja, de um coletivo,
e que passa pelos projetos do futuro, né? É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais que receber, ou seja, a gente vai, né, trazendo essa crítica do sofrimento e que a gente dá muita coisa, trabalha muito e recebe pouco, né? Então, o povo feliz no final aqui, ó, tá dizendo assim, com tudo isso, né, a passividade diante dessas circunstâncias aqui, acredita-se, né, dentro desse texto, que é uma passividade, que mesmo com tudo isso, a pessoa segue a vida, né? Então, a passividade social é quando a gente recebe todas as situações que acontecem na sociedade e não questiona, né? Isso chama passividade, a gente vai ficando pacífico diante das coisas. Então, essa é a questão que a letra está trazendo aqui para a gente pensar, ok? Então, a questão correta aqui, nesse caso, é a B, passividade social. Vamos aqui, então, para a questão número 2. O que ela está falando, né, gente? O que ela vai pedir para a gente? Vamos prestar bem atenção agora. Bom, vamos ler juntos, então? Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária rapidamente conclui que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos. Mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras, né? É um texto também aqui, ó, do Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, tirada também aqui de um contexto de uma obra para poder mostrar algo aí. É outra crítica, né, gente? Está falando o quê? De uma classe. E que essa classe não tem o menor interesse na igualdade social, né? Não tem o menor interesse em ajudar realmente as pessoas, né? E aí é uma classe que o Engels julga adversária, né? Essa classe média, né? A gente tem aí, para ele, a classe média não tem interesse na ajuda aos trabalhadores, né? A gente, claro, tem que fazer um recorte temporal, porque o Engels viveu uma época, né, diferente da de hoje. Então, essa classe média também mudou. Mas vamos ver aqui qual é o comando dessa pergunta para a gente poder analisar, então, essas questões aí. Vamos lá. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem aos... Vamos lá. Letra A, o conceito de luta de classes. Letra B, o alicerce da ideia de mais-valia. Será que é isso, gente, que ele está falando sobre a mais-valia? Letra C, fundamentos do método científico. Ou paradigmas do processo indagativo, ele está dando uma indagação de uma questão ali. Ou é domínio do fetichismo da mercadoria. E aí, galera, o que vocês acreditam em ser a resposta correta? Bom, vamos fazer aqui uma eliminação de algumas questões. Primeiro, em nenhum momento o texto dali do Engels está se relacionando à questão de mercadoria. Ele está falando de um grupo, né? Então, mercadoria também já... Eu gosto de trabalhar com eliminação, sabe? Toda prova que eu vou fazer, é um método meu e também de outras pessoas que pegam a pergunta e já vai vendo nas respostas aquela que realmente não pode ser. E eu sou dessa, sabe? Eu vou tirando, ticando ali e deixo só aquelas que eu acredito que sejam as que mais se aproximam de ser a certa. Então, eu vou tirando. Então, a letra E, para mim, já não é carta fora do baralho, porque a gente não tem nesse texto aqui, tá? Pode ser que em outro texto do Engels fale, mas desse fragmento aqui não se fala em mercadoria, certo? Concordam comigo, gente? Então, vamos voltar aqui.
Bom, paradigmas do processo indagativo também não. Por quê? Porque a gente está falando de uma crítica, não só um processo indagativo. Então, já tem uma coisa a mais aí nesse texto. Então, a letra D também a gente pode estar eliminando ela. Outra também que não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, é os fundamentos do método científico, porque da mesma forma que não foi citado nada sobre mercadoria, certo? Também não foi citado nada sobre método científico. Pode ser que ele esteja indicando um estudo, né, de uma ciência social, mas não exatamente está se referindo a um método. Portanto, a gente também elimina aqui a letra C. Ficamos com duas alternativas aí, A e B. E aí, pessoal, qual dessas vocês acreditam que se aproxima daquilo que o texto está falando? Voltamos aqui de novo para o texto. Bom, aonde eu grifei, eu acho que já dá uma boa dica, não dá? Vamos ver aqui, classe média, opções A, conceito de luta de classe ou alicerce da mais-valia? Bom, vamos ver aqui, é o conceito da luta de classes, né? A própria pergunta em si já deu uma deixa da resposta. Gente, prestem muita atenção nisso, galera, tá? Prestem atenção que às vezes a pergunta não parece ser difícil porque ela é grande. Então, enunciado, geralmente eles fazem isso como uma forma até de testar a tua capacidade de percepção e compreensão do texto, né? E até resistência, porque você cansa os olhos ali de ler e naquele desespero de querer saber logo a resposta, você acaba não se atentando para alguns detalhes. Então, uma dica é, respira, tá? Pegou um textão, vamos lá, vamos com calma. Segundo, a sua caneta, você vai grifando aquilo que te chamou atenção naquele texto, sabe? Tá? Ou então escreve do lado, tem um espacinho assim, pequenininho branco, escreve coisas que você se lembra dessa teoria, ou do texto, ou do autor. Escreva, porque às vezes aquilo vai ajudar você a compreender ali o texto e a resposta, tá? Então, é uma dica também, é você prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque na hora de responder, esse pequeno detalhe vai fazer diferença. Viu como eu fui eliminando? E na eliminação ficou lá, classes, aí eu fui no texto, voltei, vocês viram lá. Me chamou a atenção, né? Classe média. Crítica à classe média. Conceito de classes. Entenderam? Tá vendo como uma coisa vai puxando para outra? E vocês, às vezes, estão lá no desespero. Ai, tem que responder logo, pá. E aí cai no erro. Que o erro é, às vezes, as respostas justamente para você cair no erro. Então, tomem cuidado, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa resposta. É a resposta da letra A, né? É o conceito de luta de classes que o Engels está falando. Ele está dizendo que essas classes, elas são adversárias, ou seja, antagônicas. Elas não estão preocupadas em ajudar o próximo no sentido de buscar uma justiça social. No máximo ali digamos assim, uma campanha da fraternidade, né? Uma doação de cestas básicas, né? É isso que a gente vê em muitos casos, as classes sociais, onde quando uma classe tem um pouco de privilégios, eles querem se fazer de bonzinhos e fazer boas obras, né? No final do ano eu pego lá uma parte da minha renda, do meu salário, do meu lucro, né? Compro lá umas 100, 200 cesta básica, distribui lá no bairro pobre, numa escola e tá tudo bem. Mas quando a gente fala em políticas sociais ou fala em igualdade, buscar as dívidas históricas que o Brasil tem com vários grupos, né, desde indígenas, negros, mulheres, não, é totalmente contra. É totalmente contra, porque o certo, né, é você deixar aquelas pessoas se virarem. O Estado não tem nada a ver com isso. Aí ele vai lá, faz a parte dele lá com a cesta básicazinha e tá tudo bem. E quando a gente fala de justiça social, não é exatamente dar as coisas para as pessoas. É dar capacidade para aquelas pessoas se
né, realizarem dentro das suas condições e dentro daquilo que elas querem também, né? Então, gente, está aí a pergunta, a resposta e o comentário da professora, claro, né? Vamos aqui, então, para a terceira pergunta. Vamos lá, galerinha. Questão 3. Vamos ver aqui, também é um textão. Ó, gente, padrão de Enem é isso aí, tá? É daí para cima. Padrão de Enem são perguntas grandes. E você, meu filho, se vire, você que lute aí para ler e compreender, tá certo? Então, vamos aqui ler comigo também para a gente tentar captar algumas informações, tá bom? Seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa. É hora do jantar. É hora do jantar da família. Mas, em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no seu e-mail profissional ou no grupo do WhatsApp da empresa. Imediatamente, você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram para segundo plano. Bom, aí também já gera uma outra crítica, né? Tem uma coisa aqui que está sendo problematizada, né? Aqui, ó, presta atenção embaixo, da onde que tiraram esse texto, né? Foi de uma matéria da BBC. A simples vontade de checar mensagem no trabalho pós-expediente prejudica a sua saúde e da sua família. Ó, a crítica está aqui, ó, o fragmento. Você sair do seu momento familiar para retornar ao problema do trabalho e aí você deixa de estar com a sua família e fica no trabalho. Quem nunca vivenciou, conhece pessoas que vivem assim, hein? Chega a ser até desesperador, parece a pessoa que é viciada em trabalho. E porque a própria sociedade exige dela isso também, né? Então, vamos ver aqui. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causa o indivíduo A, que causa para o indivíduo A. Letra A, proteção da vida privada. B, ampliação das atividades extras. C, elevação das etapas burocráticas. D, diversificação do lazer recreativo. Ou E, desobrigação de afazeres domésticos. Vamos lá. De novo, a técnica da eliminação, né? Vamos pela última. Desobrigação dos afazeres domésticos. Não, né, gente? Porque quando você está ali trabalhando, você chega em casa, as coisas para fazer em casa continuam. Se você vai atender o WhatsApp, se você vai para o e-mail, para o computador, não interessa, você continua, né? Ali, segundo o texto, é uma outra situação ali que está demonstrando, né? A D, diversificação do lazer recreativo. Não, porque você não está no lazer. Você volta para o teu ambiente de trabalho, embora seja online ali, através de WhatsApp ou e-mail, ou enfim, Meet, você está ali numa ligação de vídeo, embora seja fora do teu ambiente de trabalho em si, mas continua sendo o teu trabalho e não lazer, né? Então, a D também está eliminada. C, elevação de etapas burocráticas, acredito que não, porque aí você quebra a burocracia para certas coisas e traz para dentro da sua casa mais trabalhos, né? Porque antes, assim, tinha que estar lá no teu ambiente, né? Recebe o fax, não sei se vocês são no tempo do fax, mas o meu tinha. Então, tudo tinha que ser feito lá no trabalho. Hoje você não precisa estar exatamente no trabalho, mas isso também te deixa mais preso ao teu trabalho, mais do que antes. Então, também não é a letra C. Proteção da vida privada ou ampliação das atividades extras. O que o texto está indicando, gente? A pessoa foi lá, recebeu uma mensagem no grupo profissional, né? Fica distante, vai lá, volta para o trabalho, né? Volta para o ambiente e deixa de ficar junto com a família. Então, o que está acontecendo ali? É ampliação das atividades extras. Então, mesmo que ela está lá em casa, ela continua trabalhando. Então, ou seja, é atividade extra. Isso é tão comum nos dias de hoje, pessoal, tão comum, que a gente nem percebe o quanto nós estamos ficando escravos
né, nos auto-escravizando quando a gente se propõe a levar trabalho para casa. Isso é muito, muito comum, principalmente na vida dos professores. Quem é professor aí, os nossos queridos professores presenciais, quantos de vocês já não pegaram trabalho, as provas, atividades, né? E levaram para casa para fazer, para tentar adiantar, porque a gente sempre tem essa mania de achar que está fazendo em casa, está adiantando, embora muitas vezes não adiante nada, porque você chega no trabalho, tem trabalho do mesmo jeito. Então, assim, isso é muito comum. A vida do professor, da professora, é um eterno hora extra em casa, né? Tanto para vocês que estão aí no presencial, como para mim também que estou aqui, né? A gente está gravando aqui a aula, mas o nosso trabalho não é só gravar. Se fosse só gravar, estava maravilhoso, né? A gente planeja, a gente faz o material, a gente pensa nas perguntas, a gente elabora a prova, a gente elabora os instrumentais. E vocês acham que a gente faz isso que horas? Muitas vezes de madrugada, né? Muitas vezes em horários fora do horário de trabalho, que é às vezes quando a gente consegue pensar, porque é um trabalho intelectual, né, galera? Querendo ou não, é um trabalho intelectual. Então a gente tem que estar no momento meio que, ufa, tá zen, com silêncio relativamente. E aí é esse o que acontece na sociedade de hoje. E não é só com a vida do professor. Vários profissionais hoje trabalham mais em casa do que no próprio horário de trabalho, né? Então, é uma crítica que a essa questão de a gente estar cada vez mais diminuindo o nosso tempo de lazer, diminuindo o nosso tempo com a família e tendo que ter, né, um tempo maior possível para trabalhar. Na Europa, a gente se discute já uma relação de diminuição da hora de trabalho, né? Aqui no Brasil é comum as pessoas trabalharem 8 horas por dia, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais informal. Mas a gente trabalha mais que isso, né? Então, da Europa já se discute diminuir para 4 horas diárias, para as pessoas terem um pouco mais de tempo para lazer, que é também saúde, né? As pessoas, estudos já mostraram que as pessoas que têm algumas horinhas de lazer por semana, elas adoecem menos. Isso também traz menos prejuízo para a empresa, porque se o funcionário adoece menos, ele vai trabalhar melhor, então vai diminuir esses afastamentos por doença, né? Então faz todo sentido realmente você trazer para essa realidade. Às vezes você pode até contratar mais pessoas, né? E vai ter um resultado melhor do que você encher a pessoa de trabalho e daqui a pouco ela adoece, né? Então, voltando aqui para o nosso quadro, vamos para a próxima pergunta, né, galerinha? E aí, gente, o que vocês estão achando? Tá ajudando aí vocês a entenderem mais ou menos essa questão aí da prova? Vamos então para a 4. A 4 também é textão. Se preparem para textões da aula de hoje, gente. Olha, essa daqui é para o Enem, do Enem 2019. Vamos ver aqui. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber indagar o que quer que seja, ainda que seja em nome, um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? Hospitalidade pura, né, gente? Vamos lá. A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Bom, aí está falando de receber as pessoas, né? O respeito ao próximo. Aí diz assim, no comando. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de, vamos lá, letra A, anulação da diferença.
Letra B, cristalização da biografia. C, incorporação da alteridade. D, supressão da comunicação. Ou E, verificação de proveniência. Bom, o texto aqui está falando de uma forma diferente de ver o outro. E é ver o outro através do seu olhar, claro, mas tentar estar no lugar desse outro. Tentar viver, tentar não viver a situação do outro, mas entender a situação do outro, identificar a sua identidade, né? Então, tentar chamá-lo pelo nome dele ou dela. Não ficar, ei, você, ei, maninha, ei, né? E quando você se dirige às pessoas pelo seu nome, do jeito que elas querem ser chamadas, porque também tem muita gente que não gosta de ser chamada pelo nome de batismo, né? Então, como que você gosta de ser chamada? Isso ajuda muito a aproximar as pessoas e você reconhecer ela como um ser importante, né? E aí o que se propõe, nesse caso aqui, é o conceito de hospitalidade, né? Trazer a pessoa para próximo de si, certo? Então, vamos ver aqui, a partir disso, o que o texto nos diz, né? A, B, C, D ou E. Bom, vamos para a eliminação. Verificação da proveniência? Não, né? Não tem nada a ver com proveniência. Supressão da comunicação? Não, pelo contrário, é você melhorar a comunicação. Não é diminuir a comunicação, é você aumentar, inclusive, a comunicação. Aí nós temos essas três de cima aqui, ó. A anulação da diferença, pelo contrário, é exaltar a diferença para que a gente possa reconhecer as várias pessoas, identidades que tem na sociedade. Cristalização da biografia também não, porque a gente não está falando aqui para nunca mudar a biografia de alguém, não. Não tem nada a ver com isso, né, gente? Vamos tirar aqui a B. Então, sobrou aqui a incorporação da alteridade. O que é alteridade, gente? É a gente aprender a lidar com o outro, com o diferente, com outras culturas, né? O conceito de alteridade é um conceito sociológico, né? Então, aí você vê a sociologia, porque a alteridade faz muito parte daquilo que a gente estuda aqui na sociologia. É você reconhecer o outro e dar ao outro essa dignidade. Então, gente, a resposta certa é a letra C. O conceito de alteridade é um conceito antropológico e um conceito sociológico, tá? Então, o que a gente tem que perceber é que quando a gente está falando de migração, de culturas, de diversidade, de identidades, vai talvez partir para um conceito mais assim, viu, gente? Como um conceito antropológico, um conceito sociológico, um reconhecimento das identidades. Então, fique atentos a essas palavras-chave, certo? Então, é a letra C. Vamos, então, para a questão 5, galerinha. Vamos lá? Esse bonequinho olhando a gente aí, ó. Eita, toma mais textão para vocês. Vamos lá. Questão 5. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matéria de jornais, manchetes publicitárias e se tornou um sonho de consumo para milhares de pessoas. Uma grande verdade, né, pessoal? Como hoje o ideal de beleza de tudo é o corpo magro, não é só magro, é bem magro, inclusive, né? Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Merlin Van, acho que é Merlin Van, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão e a que são submetidos. Vamos lá, vamos lá. Agora, o que o comando pede, né? No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Letra A. Difusão de das estéticas antigas.
B, exaltação das crendices populares. Propagação das conclusões científicas, reiteração dos discursos hegemônicos ou contestação dos estereótipos consolidados. O que a autora aqui está criticando? Está criticando essa ideia de estereótipos de corpos perfeitos e que o corpo gordo passou a ser praticamente um corpo indesejável nos lugares, indesejável para o mundo da moda, enfim, tem umas modas plus size e tudo mais, mesmo assim a gente vê todo um discurso contra o corpo. Eu não falo nem um corpo gordo, tá, gente? Eu falo de um corpo que não está no padrão deles, é muito magro mesmo, é malhado. O Brasil, então, nem se fala, é o campeão de cirurgias plásticas no mundo, de prótese de silicone, ou seja, não é apenas ser magro. Quem é magra, assim, magra, eu sou magra, tá? Aqui você me vê, vou até aparecer aqui para vocês. Para muita gente eu sou magra, mas para o mundo fitness eu estou fora do padrão. Por quê? Porque eu tenho que ter mais músculo, tenho muita gordura corporal. Se você for ver, né, fazer um exame aqui do tanto de gordura que eu tenho, deve ter bastante, né? Porque eu não ando me cuidando muito, né? Então, não é só ser magra, é ser fitness. Acho que essa ideia do fitness assim ficou uma coisa muito forte na nossa cabeça, né? Que a gente tem que atender essa demanda, se matar na academia, comer só coisas saudáveis, negar a comida, comer 200 gramas de comida por refeição. Não interessa se você vai ficar fraco, doente, né? Aí chama a gente de fraco. Você é fraca, você não consegue fazer uma dieta. Inventa a dieta de não sei o que, a dieta paleolítica, a dieta... O jejum, fica de jejum aí uns 3 dias para emagrecer, enfim. Então, não é só o ser magro. Tem que ser magro na medida deles. Então, vai com aquela fita métrica ali, medir, olha, seu abdômen aqui, ó, não alcançou o ideal. O ideal aqui é não sei quantos. Então, não é só o corpo gordo em si, já é muito criticado. Mas hoje a exigência está tão grande que até o corpo magro, se não estiver dentro do padrão, né, se não estiver ali malhado, aparecendo o músculo para fora, gritando assim, não é o ideal, né? Não é instagramável. Então, essa é uma crítica que se faz. Não quer dizer que a gente não tenha que se preocupar com a saúde, até porque a nossa alimentação mudou de uns tempos para cá. Quando a gente fala assim, antigamente as mulheres gordas eram lindas, né? Eram pintadas como símbolos de beleza, né? Não tinha a Mary Monroe, uma mulher que, se fosse hoje, não era bonita porque tinha uma barriguinha e tudo mais. Mas não é isso. A questão não é a saúde, a questão é a estética. É o que a estética, né, vem impondo para a gente. Então, vamos ver aqui de novo para a gente perceber a crítica que se faz. É a letra E, contestação dos estereótipos consolidados. Então, a autora está contestando estereótipos que a gente elegeu como perfeitos. A pessoa magra, independente da altura e da realidade, enfim, né? Então, a gente tem a exaltação desse corpo magro e a demonização do corpo não magro, gordo, enfim, né? Nessa questão aí. Vamos para a próxima, que a gente ainda tem perguntas e a aula já está quase acabando, pessoal. Olha só, 6. Vamos ler junto aqui comigo? Essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos em que neles acontecem só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada da finalidade desse mundo. Mas que o arame farpado é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como uma solução perfeitamente normal. O texto da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, maravilhosa. Amo a Hannah Arendt, maravilhosa. Mas vamos lá, que ainda tem mais coisas aqui. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas
evidencia-se uma crítica à naturalização da. Letra A, do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais, da alienação ideológica que justifica as ações individuais, da cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas, da segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos, ou do enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Então, vamos direto para a resposta aqui, é a letra D. Ela está falando, gente, da segregação humana, né? Quando a gente começa a transformar, né, a sociedade em grupos, né? Isso fundamenta o quê? O controle, os projetos biopolíticos, né? As polarizações, nada... O tempo de falar de polarização, gente, nunca teve tão em alta, né? Polarizações, grupos, guetos, pessoas que se odeiam por conta de política, enfim. Tudo isso, gente, já estava sendo escrito e falado pela Hannah aqui, ó, em 1989. É uma realidade agora, em 2023, não é mesmo? É uma coisa bem interessante. Muito bem, então a letra D. Antes de terminar a nossa aula, a gente vai agora para as diquinhas do Enem. Pessoal, 10 dicas para gabaritar o Enem. Preste atenção aqui, viu? Veja aqui comigo. Vamos lá. Número 1. Comece pela prova de redação. Tem gente que sempre deixa a prova de redação para o final. Você está cometendo um erro, galerinha. Olha só. Começa pela redação, porque a redação, gente, conta muita pontuação. Por isso, não espera ficar cansado para fazer o restante da prova e aí você não vai desenvolver já, tipo, tua mente já está super cansada. Então, começa sempre pela redação. Interprete o tema proposto, tá? Garanta que você entende do que está sendo solicitado. Então, pensa, escreva as palavras-chave, tá? Reflita um pouco ali, tira uns minutinhos para refletir, para você pensar bem nesse tema. Delimite o tema, ou seja, crie, faça um recorte, tá, desse tema, para você garantir que vai escrever apenas o essencial, para evitar que a redação exceda o limite da prova. Então, delimite, vai falar assim, fome no Brasil. Então, eu vou falar da fome no Brasil inteiro, você pode falar da fome na sua cidade, você pode falar da fome na região norte, da fome nas etnias indígenas. Faça uma delimitação, tá? Um recorte. 4. Estruture o raciocínio. Ao fazer isso, você também estará dando a estrutura para a sua redação. Então, faça uma linha do tempo daquilo que você quer colocar na sua redação de uma maneira organizada, tá? 5. Utilize a linguagem formal, linguagem que contempla a ortografia e demais regras gramaticais. Né? Quando você está escrevendo, gente, não é a mesma coisa que quando você está conversando. Então, você tem que ter uma linguagem formal, você tem que saber utilizar dessas normas técnicas para escrever uma redação, certo? Outra, seja coerente nas suas argumentações, tá? Não se contradiga. Eu não concordo com a desigualdade no Brasil. Aí lá embaixo você fala, eu concordo. Como assim? Você concorda ou não concorda, né? Então, você tem que ter coerência daquilo que você está argumentando. Se você defende um ponto de vista, faça essa defesa até o final, tá? E não se contradiga. Cuidado com isso. Introduza citações, se você quiser colocar nome de pessoas, personalidades, escritores, que ajuda você a explicar o determinado tema, vai te ajudar muito. Tipo, segundo Bauman, a modernidade líquida, ela nos ajuda a entender tais e tais eventos na sociedade. Você citou um autor, isso cabe muito bem e vale muito ponto, tá? Mencione fatos históricos. Aí vocês têm que ir para a história, tá? Então, por exemplo, no período feudal, né, a economia era assim, assim, assada. Na transição da sociedade moderna para a sociedade contemporânea. Então, sempre usa essas táticas, que é muito legal e mostra que você também entende de história. Então, ajuda muito, tá? Assuma uma posição moderada. Não seja radical, galera, tá? Nos argumentos de vocês. Se você não concorda com o aspecto relacionado ao tema, não se posicione de maneira revolucionária. Critique, mas sabe, morder e assoprar. Não faça muito aquele estardalhaço, não. Dá aquela equilibrada.
E leia a tua redação no final, sempre leia. Depois que você terminar de escrever, vá lá, leia com calma, corrige os possíveis erros que ainda podem ter lá na tua redação, para quando você for transcrever, você transcreve já com uma tranquilidade, né? Bom, o que pode fazer vocês tirarem 0? Vamos lá, rapidinho. O que pode fazer vocês tirarem 0? Fugir do tema, tá? Não pode fugir do tema, gente. Não obedecer a estrutura dissertativa argumentativo, tá? Isso aí vocês vão ter na aula de português, como é que vocês trabalham uma redação dissertativa argumentativa. Só escrever 7 linhas, tá? Copiar texto motivacional, gente, não façam isso, por favor. Ah, e o coach, não sei o que lá. Esquece coach, gente. Prova de redação, deixa o coach para lá, tá? Desenhar ou mandar mensagem para os avaliadores. No final lá, um beijo para o avaliador. Beijinhos, Feliz Natal. Manda um coraçãozinho. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Vocês vão reprovar. Não façam isso. Não é redação da escolinha de vocês, tá? Redação do Enem é coisa séria, é um documento. Nada de mandar beijinho, estrelinha, nada, tá? Escrever parte do texto desconectada com o tema. Nada de ficar fugindo, eu vou escrever uma poesia aqui que não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, não façam isso não, por favor, tá? Desrespeitar os direitos humanos. Você, a pessoa tinha que morrer envenenada, tinha que matar o estuprador envenenado, pendurar ele. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Desrespeito aos direitos humanos também vai levar 0 na prova. Deixar a folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Tem muita gente que comete esse erro. Faz a redação linda e maravilhosa e não transcreve para a folha definitiva. Já o era, gente, perdeu o Playboy. Já o era, tá? Então, se liga nisso aí, vocês vão receber esse material para estudar e vão ficar atentos a isso, tá certo? Então, gente, a gente termina aqui a nossa aulinha de hoje, tá? E a gente volta daqui a pouco com a revisão do que a gente falou aqui e mais alguns exercícios para a gente treinar, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.